Bom dia para todos vocês. Bom dia. Tá dando para escutar aí atrás? Não tiver, vai me avisando, né? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava pensando, será que eu preciso vir? Porque o nosso assunto da conversa de hoje é perdoar os nossos inimigos. E tem alguém aqui que não consegue perdoar os nossos inimigos? Quem não consegue, me avisa. Levanta um braço. Ele. Então, ele é o motivo de eu estar aqui hoje. Esse é o motivo. Porque todo mundo aqui perdoa os inimigos. Não? Já apareceu alguém que não perdoa, né? E quem são os nossos inimigos? Quem são esses que a gente tem dificuldade de perdoar? São aqueles que causaram ou causam alguma coisa que nos incomoda. São aqueles que algum dia, em algum momento, talvez nos tenham machucado fisicamente, por palavras, por atitudes e por ações, né? Então esses nós chamamos de nossos inimigos. E aí a gente procura na Bíblia, procura no Evangelho, procura em Kardec, né? Conversa com os guias e mentores espirituais, a gente lê toda a obra do Chico, e a gente vê uma coisa curiosa, né? Eu não achei em nenhum lugar alguma fala, alguma ação, alguma atitude de Jesus que não perdoasse os inimigos. Estou procurando, né? Porque talvez o fato da gente não perdoar seja uma coisa normal dentro da gente, né? Então eu estou ainda procurando. Quando vocês acharem, vocês me avisam, né? A única coisa que eu achei, né, que todo mundo conhece e todo mundo acha, né, é uma frase de Jesus lá no finalzinho da sua jornada, uma conversa dele com o Pai. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nossa, Jesus passando por todo aquele sofrimento, por todas aquelas dores, que a gente não aguentaria passar um pedacinho assim, né? Pede perdão para eles. Né? E por que Jesus perdoa e a gente não perdoa? Né? E antigamente devia ser pior ainda. Né? E aí veio, em 1800 e pouco, Kardec começar a escrever e orientar a gente sobre a vida neste mundo, a vida no outro mundo, a relação entre as vidas, e trazer também um montão de ensinamentos e conselhos passados pelos nossos irmãos que estão lá, né? E aí, para que ele veio? Para tudo isso. Para nos ajudar também a aliviar o coração. Nós temos o nosso coração muito cheio de coisas. Nós temos o nosso coração cheio de espinhos lá dentro, que estão toda hora nos cutucando e nos machucando. E por quê? Eles nos machucam, eles nos incomodam, eles nos atrapalham. Porque é justamente isso. Eu ainda não aprendi a perdoar. E para mim perdoar, eu tenho que entender as coisas, né? Não adianta falar para ela, eu te perdoo. A gente escuta um montão disso daí por aí. Eu te perdoo, mas não passa mais na minha frente. Ou se eu te ver, eu vou para o outro lado da rua. Não, eu não estou perdoando. Ah, mas eu falei que eu perdoei. Aí o vizinho dela fala, nossa, você soube o que aconteceu com o Ari? Não, me conta. É aí. A gente mostra que a gente quer saber porque a gente ainda está
com aquela coisa nos machucando lá dentro. E o Consolador prometido por Jesus, que somos o Espiritismo, ele veio para tentar nos ajudar a gente a se livrar disso, né? Por que acontecem as coisas na nossa vida? Por que acontecem as dores na nossa vida? Quem são esses que nos machucam? Quem são esses que nos incomodam? Quem são esses que deixam grandes cicatrizes no nosso coração? Ele veio tentar nos ajudar a entender quem são esses, né? E a gente tem que pensar: será que eu sou aquela pessoa boazinha, bem comportada, com bons pensamentos, com boas atitudes, e que só faço o bem, só mereço o bem, só vivo no bem? Será que a gente consegue? Então, quem tiver aqui que consegue, tenha certeza, na próxima vida vocês vão estar num planeta melhor, porque aqui não é o lugar de vocês. Nós não conseguimos ainda. Nós estamos vivendo aqui no planeta de Jesus para a gente aprender a ser melhor, para a gente aprender a amar. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Em tudo aquilo que a gente vê, o ensinamento dele sempre foi amar, sempre foi ajudar, sempre foi fazer o bem, não importa a quem, né? Eu não vi nenhuma passagem que Jesus deixou de auxiliar, ajudar ou socorrer alguém. Se vocês acharem, me avisa para mim mudar a conversa. Mas eu não achei. E vocês acham que a vida de Jesus, naquela época, foi tranquila? O homem que vem falar coisas diferentes, vem fazer coisas diferentes, incomodou muita gente. Já imaginaram quantas pessoas se tornaram inimigos deles? Quantas pessoas tinham ódio dele? Quanta mágoa estava rodando naquela época? Porque ele estava tentando transformar e alertar as pessoas para viver de um modo diferente. Ah, diferente? Sim, diferente daquilo que se vivia, daquilo que se fazia. Diferente, não mais subjugando as pessoas, mas sim tratando elas como irmãos, como iguais. Vocês já imaginaram quantos inimigos, quantas coisas ele não passou que não está na história dos evangelhos? E ele nunca desistiu, e ele sempre superou. E nós, qualquer contrariedade um pouquinho maior do que a gente está acostumado, nos revolta. Qualquer coisa que fazem para a gente, às vezes, fica aguardando, fica revoltado e fica sofrendo. E aí parece que a gente nasceu errado. Porque talvez a gente tivesse nascido uma árvore, a gente estaria uma vida melhor. Se todo mundo diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, então a árvore talvez não receba sacrifícios, né? Não sofra, né? Porque se Deus não deixar, minha folhinha não cai, né? Então a gente tem que ver. Será que as coisas que acontecem, que fazem com a gente, ou que estão na nossa vivência do nosso dia a dia, elas são diferentes das folhas das árvores? Será que nós não estamos sob a proteção de Deus? Sobre a proteção de Jesus e sobre a proteção do plano espiritual? Vamos pensando. Por que uma folha para cair precisa permissão de Deus e alguém para nos xingar não precisa? Ou fazer algumas coisas que a gente não gosta, não precisou? Porque elas fizeram, elas agiram de um modo que foi permitido. Mas permitido tenho certeza, essas coisas aconteceram
porque eram importantes para a gente evoluir, para a gente se transformar, para a gente aprender. Mas às vezes essas quedas, essas dorzinhas, esses incômodos, que a gente acha tão grandes agora, depois a gente vê que é pequenininhos, sejam para o nosso bem. E vamos nos lembrar da gente quando era criancinha pequena. Nós estamos lá na nossa casa, né? No nosso berço, no chão, tentando brincar, rodar para cá, roda para lá. Aí começou a despertar dentro da gente a vontade de andar. E a gente vai lá, depois de muito esforço, engatinhando, e começa a chegar nas coisas e tentar ficar de pé. E a gente vai ficando de pé e vai caindo, vai ficando de pé e vai caindo. E nossos pais deixam. Só tomam cuidado para a gente não se machucar, mas todos nós deixamos. E o que acontece com toda essa caminhada de subir e cair, subir e cair, subir e cair? Acontecem umas coisas importantíssimas no nosso corpo. Minhas pernas de bebezinho, nesses esforços que eu estou fazendo uma academia. Eu estou fortalecendo os músculos da minha perna. Estou fortalecendo os músculos dos meus braços. E quando esses meus músculos estão suficientemente fortes, preparados para me sustentar e me ajudar, aí eu vou começar a andar. Mas antes disso, eu vou cair um montão de vezes, né? E vou me machucar? Não, vai ser difícil me machucar. Por quê? Porque eu tenho um grande amortecedor, a fralda, né? A gente estava tudo com fraldinha lá, né? E ajudava a amaciar. A gente era pequenininho, o Tombinho era pequeno. E depois de tudo aquilo, nós crescemos e hoje somos corredores, fazemos tudo, né? Mas nós precisamos fortalecer esses músculos das pernas, do braço e do corpo, para a gente ficar de pé, para a gente andar, para a gente se movimentar. E eles foram, todo esse exercício foi à custa de quedas. E hoje essas dores que a gente passa, esses sofrimentos, esses ódios, essas mágoas, será que também não são para a gente crescer? Será que não são para a gente melhorar? Será que não são para a gente se transformar? Então vamos pensar bem, vamos analisar as nossas vidas. Pô, mas Deus deixou um negócio comigo assim, deixou ele fazer aquilo, ele causar aquilo, ela causar aquilo. E aí, por quê? Porque de algum modo eu preciso aprender. Quando a gente está contente, está feliz, está alegre, nada nos incomodando, a gente vive e vai procurando os prazeres da vida. Mas a gente está crescendo muito pouco no sentido espiritual, no sentido da transformação dos meus pensamentos, do meu amor, da fraternidade, da caridade, da bondade. E a gente só começa a pensar nessas coisas quando a gente começa a ter algumas coisas que nos incomodam, que nos fazem parar para refletir, parar para ver e parar para tentar aceitar coisas diferentes, né? E quem são esses nossos inimigos? A gente sabe? A gente viu? Talvez esses inimigos sejam alguém que eu tenha feito coisas muito graves em vidas passadas. Alguns talvez sejam pessoas que eu fiz coisas erradas e não boas para eles, ainda nessa vida. Tá? Então eles não são simplesmente inimigos. Eles são os auxiliares do plano espiritual para a gente se melhorar, para a gente se transformar, para a gente mudar alguns pensamentos, alguns modos de ser, alguns modos de agir. Então nós precisamos
pensar diferente nos nossos inimigos. Pensar que eles são instrumentos do meu crescimento. E eu vou sofrer por aquilo que eles causaram, fizeram, tudo, se eu quiser, se eu não tiver a força interna de ter um negócio chamado aceitação. As coisas não são como a gente quer. As coisas são como deve ser. Por isso que a gente não faz tantas besteiras. Por isso que a gente não causa tantas coisas ruins. Nem sempre as coisas é aquilo que eu quero, mas vão acontecer do modo que eu preciso, do modo que eu necessito, do modo que seja bom. E quando eu passar um certo período, eu vou agradecer, ainda bem que aconteceu daquele jeito e não do outro, porque isso me fez bem, isso me mudou, me transformou, me elevou, me melhorou. A gente tem que pensar bastante nisso. Será que aquilo que eu estou sofrendo não é um aprendizado? Eu estou sofrendo, mas para que eu vou guardar dentro de mim? Vamos passar e superar. Vamos ter fé. Vamos acreditar que tudo dá certo, que tudo está correto, que tudo faz bem para a gente, tá? E vamos acreditar em Deus. Parece que a gente às vezes esquece dele. Se aconteceu isso e Deus permitiu, tem que parar para pensar. Tenho que parar, pensar, e se ele permitiu, é porque ele sabe que eu tenho capacidade de superar. E é aí que eu tenho que agir. E para mim, agir e superar, eu tenho que vencer uma coisinha bem pequenininha, que eu acho que quase ninguém tem aqui. Mas se conseguir, fica muito mais fácil, né? Como a maioria aqui já perdoa os seus inimigos, eles já conheceram, eles conseguiram. Eu tenho que superar uma pequena palavrinha que atrapalha muito a minha vida. O orgulho. A gente se revolta porque o nosso orgulho é forte e a gente não aceita certas coisas. Quando a gente tiver um pouco mais de humildade, a gente vai aceitar, como todo mundo agora já está aceitando, e a gente não vai ter mais inimigos. Aí o Ari não precisa vir de domingo aqui, ele vai ficar em casa descansando lá, relaxando, né? Porque todos vocês já estão felizes aqui. Então vamos pensar. Os nossos inimigos, um dia nessa vida ou nas próximas, nós vamos agradecer a eles por aquilo que aconteceu, por aquilo que fez bem para mim. De algum modo aquilo me transformou, de algum modo aquilo me ajudou a superar. Tá? E tem um problema assim para quem não consegue superar os nossos inimigos, os seus inimigos. Tem um problema muito triste em casa. Aí eu estou em casa com ódio, com mágoa e com revolta com aquela situação ou aquela pessoa. E aí? Aí eu não consigo ver a minha família, não consigo ver meus queridos, meus amados. Eles estão ali, mas eu estou lá, jogando energia ruim lá, pensando só lá. E eu não vejo as coisas maravilhosas e boas que estão acontecendo na minha família. Os avanços, os crescimentos e essas transformações. Vejam bem, que oportunidade que eu estou perdendo. Quanto eu poderia estar curtindo mais as coisas. Então vamos pensar. Será que o inimigo é tão forte assim? E ele fez coisa tão ruim, tão grave, tão coisas absurdas, que faz com que eu me desligue da minha família, me desligue daqueles que eu amo, para me concentrar nele? Pensem bem, a gente tem que dar uma repensada na vida. E também, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Quando a gente vai deste mundo para o próximo,
né? No nosso caixãozinho vai lá nosso corpo, né? E ele vai levar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos junto. E aí chego lá no plano espiritual e nem vou poder receber ajuda de ninguém, porque eu quero me vingar daquela pessoa que fez isso comigo. Minha mente vai sintonizar e ficar lá com ela. Ah, mas a avó dele, o pai dele, o filho dele que já morreu, tudo, ele não acessa, ele não quer contato, ele está vidrado nisso. Mas vocês que já aprenderam a perdoar não vão passar por isso. Não se preocupa. É só estou te alertando para quando você for, você não ficar preso, né? Então vamos pensar. Para que eu vou levar lá no caixão a mágoa, o ódio e a revolta? Né? Ah, mas eu só vou sofrer um pouco. Sim, talvez daqui 40, 50 anos, você veja numa reunião mediúnica aqui no Seara de Kardec, e eles vão te ajudar a você se libertar desse ódio, dessa mágoa e dessa revolta. E aí, quem sabe, você vem encontrar os seus parentes, né? Aqueles que não encarnaram ainda, né? Então, será que vale a pena eu ficar sofrendo tanto tempo do outro lado, guardando essas coisas dentro de mim, se isso eu vou levar para o caixão? A escolha é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio. E eu faço o que eu quero dentro daquele livre-arbítrio, desde que eu não ultrapasse alguns limites. Desde que eu não vá prejudicar quem não é para ser prejudicado. Desde que eu não vou agir magoando alguém que não pode ser magoado. Tem todo um limite. Se aquela pessoa agiu em cima de mim e causou alguma coisa, é que foi permitido por eles. Foi permitido porque eu precisava passar. Eu precisava ver. Eu precisava pagar uma conta. Eu precisava, às vezes, escutar uma verdade. Quantos amigos nossos são inimigos porque, às vezes, eles falam algumas verdades para a gente que nos incomodam e nos chocam. E eu gravo aquilo e fico revoltado. Mas pega aquela verdade que te doeu e faz uma análise com calma, 1, 2, 3 dias. Será que não tem um fundo de verdade? Será que não tem a mãozinha do plano espiritual para me alertar alguma coisa? Então vamos pensando. O quanto eu posso e quanto eu devo perdoar ou não as pessoas. Se Jesus perdoou todos aqueles que fizeram aquelas atrocidades todas com ele, é porque ele sabe de que nós somos pessoas em evolução. Nós somos pessoas que estão aprendendo a ser bons, a serem melhores, a serem mais bondosos, a nos preocuparmos mais com os outros. Então ele nunca condenou ninguém. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas talvez agora, não. Você está falando, né, dessa cultura, mas eu não posso, por exemplo, pensar dessa forma assim, 2 quilômetros de distância e na minha mesa não me sentar e eu não pensar mal, não querer mal daquela pessoa, só que na minha mesa ela não vai sentar mais. Eu não posso pensar dessa forma? Olha, nós temos que pensar no seguinte: uma coisa é perdoar e a outra é aceitar e amar. Nós temos que nos esforçar hoje nessas vidas a aprender a não deixar que aquilo me machuque. Isso já é um perdão. Agora, eu não sou obrigado a conviver com aquele que me incomoda, né? Eu tenho livre-arbítrio, nós vamos procurar aqueles que a gente se sente bem, né? Aqueles que torcem para o meu time, né? Aqueles que são da minha vila, do meu bairro que a gente se encontra, né? Mas eu tenho que deixar meu coração aberto para mim conviver com eles e não ficar ali naquele canto revoltado com uma situação. Porque, além de tudo isso, nós temos que lembrar que nós temos um corpo de carne. Tem um montão de energias, de sangue, um montão de coisas circulando dentro da gente. E essas coisas são comandadas por órgãos e coisas do nosso cérebro. Quando eu estou com ódio, com raiva, com algumas coisas,
Eu estou emitindo algumas energias na minha cabeça e essas energias estão se espalhando pelo nosso corpo. Então isso é como eu estar tomando um veneno devagarzinho. Isso está circulando pelo meu corpo. Ah, mas talvez não aconteça nada. Não. Mas todos nós temos algum órgão do nosso corpo um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais suscetível de ser afetado. E essas energias começam a achar esse lugarzinho e vão preparando. Aí daqui 5 anos, 10 anos, eu vou ter uma úlcera, um problema estomacal, um tumor, alguma coisa, que talvez tenham sido alimentados por esse pensamento, com essa energia que eu criei na minha cabeça. Então, tentar perdoar e aceitar as pessoas também é um modo de eu cuidar do meu corpo, fora alimentação, banho e todas as coisas, tá? Isso é um bem para mim. Então vamos aprender, né? Como todo mundo já aprendeu, só falta nós dois aprender, então vamos lá. Vamos cuidar dessas coisas e não deixar elas me machucar, porque elas estão prejudicando algumas coisas dentro de mim que eu não enxergo agora, não vejo agora, não sinto agora, mas talvez lá na frente faça muita diferença na minha existência futura, tá? Então, meus amigos, assim, eu não quero incomodar muito vocês, porque a gente tinha que falar o sol necessário aí para te ajudar, tá? Espero ter te ajudado. Como todos nós sabemos, mas vamos colocar em prática, tá? Vamos repetir sempre, né? Vou me esforçar para não deixar essas coisas me machucarem. Elas vão bater, vai doer, vai incomodar na hora, daqui a pouco eu esqueço. Para cada ódio, mágoa, coloque na frente um pensamento gostoso, um sonho, uma alegria, alguma coisa que faz bem. Isso vai criando um escudo para que as coisas negativas e as coisas que às vezes acontecem não me incomodam. E aquelas que romperem esse negócio e chegarem em mim, eu vou falar: Deus, Jesus, chegou. Me ajuda a superar e aprender o que esse negócio veio me aprender. E lá no futuro eu vou falar: abençoado você que fez isso para mim. Isso transformou a minha vida para toda a eternidade. Tá bom? Então, bom dia para vocês. Foi um prazer estar aqui. Adoro vir aqui. E eu gosto de chegar cedo aqui para ficar vendo essas mensagens. Essas mensagens, vocês não imaginam o quanto de ensinamento e reflexão tem. Então, aproveitem. É um montão de coisas além da palestra que traz um montão de ensinamentos e ajudas para a gente crescer. Tá ok? Muito obrigado por tudo. Então vamos fazer a nossa prece, nosso pedido de encerramento, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade da gente estar aqui. E vamos também pedir a Deus e a todo o plano espiritual auxílio e ajuda por todos aqueles que estão sofrendo. Auxílio e ajuda para esse pessoal que estão iniciando essas guerras nesse final de semana. Vejam quanto ódio, quanta mágoa, quanta revolta isso vai gerar lá dentro. Vamos pedir auxílio e ajuda para o plano espiritual. Que aqueles que têm que passar pelas coisas passem. E aqueles que não precisam sofrer consigam de algum modo não serem tão abalados, tão tristes e tão sofridos. Vamos pedir paz para nós, paz para a nossa família, paz para os nossos amigos. Vamos pedir ajuda e auxílio do plano espiritual para todos aqueles que estão precisando e estão necessitando. Vamos aproveitar e pedir perdão a Deus pelos nossos erros e nossas falhas e nossas deslizes que a gente ainda comete. E vamos permitir a Ele que nos dê tempo da gente refletir, se transformar e se melhorar. E vamos pedir harmonia, equilíbrio,
aceitação, e que os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas, em nossos atos e nossos comportamentos. Graças a Deus.